Viu? Não dá para ligar esse ar-condicionado aí não, tá o calor. Não dá para ligar aí não? Mesmo menor de tamanho. Já entrou no Instagram? Pessoal, o som tá bom? Dá um retorninho pra gente, por favor. Pega bem o som assim, longe? Pega, né? Boa noite, gente. Tá bom o som? Dá um retorno pra mim, por favor. Bom, entrou no Instagram já? Tá entrando? Juliana que tá lá? Só um minuto, tá entrando no Instagram, gente. No Instagram a gente transmite pela língua de sinais também. A Juliana que tá lá, obrigado. Sempre obrigado, né, Juliana? Obrigado pela parceria e pelo companheirismo. Entrou? Dá não? Entrou? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, né, Felipe? Boa noite, perfeito. Tá armando um chuvarado, hein? Tá, o tempo tá feio. É. Bom, vamos lá então. O Felipe vai fazer uma apresentação e a gente vai conversando. Vamos conversar bastante hoje sobre vacina também, né? Tá todo mundo Ansioso, né? ansioso em relação à vacina. Alguns países do mundo já começaram a vacinar. A gente também viu que aqui no próprio Brasil, não é? Algumas cidades até e estados entraram em contato com o Butantan em relação à vacina Coronavac. Nós aqui em Londrina, nós fomos nos informar também em relação à questão da vacina do Coronavac, que é a vacina chinesa, né, que o Butantan vai produzir. E a informação é que não tem vacina em escala, ou seja, não tem vacina em grande quantidade ainda, porque não foi sequer autorizado ainda pela Anvisa, e não tem a vacina para vender, né? Então, assim, o Brasil ele tem um know-how, uma expertise, talvez maior do que todos os países do mundo. Eu não conheço país no mundo que tem Nosso, a expertise e a exatamente. experiência do Brasil em campanhas de vacinação de massa. A grande questão é ter a vacina. Sim. Né? Ter a vacina. Então, veja, só para deixar claro, a gente tem as informações, o Ministério da Saúde ele está atrás são várias linhas de trabalho para ter acesso à vacina, né, de vários países. A principal é a de Oxford, né? Sim, o Ministério da Saúde Felipe. Mas também tem o estado de São Paulo, a questão da Coronavac, que é a chinesa, alguns estados, a questão da vacina russa, enfim. Mas é fato que já começou a vacinação em vários lugares do mundo e não vai demorar a chegar aqui no Brasil. A grande questão é quando que teremos muita vacina para vacinar todo mundo, mas que a vacinação não deve demorar a começar aqui no Brasil, isso é um fato. E em relação a... As pessoas às vezes perguntam, né? Sim. Olha, mas eu vi tal cidade que falou que ia fazer uma parceria com o Butantan, ainda não tem vacina em escala, eles não têm vacina para vender para a cidade, né? Então, e também tem a informação que o próprio Ministério da Saúde talvez vá requisitar todas as vacinas para fazer a distribuição no país todo. Então, só dizer que nós estamos atentos, estamos trabalhando em relação a isso também, para que em Londrina a gente consiga, sim, tão logo chegue a vacina, comecemos a vacinar
as pessoas aqui na cidade de Londrina. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa, Felipe? Eu acho que é isso, né? Estamos atentos, acreditamos que em breve isso deve ser uma realidade aqui. E nós, acho que na última campanha, né, prefeito, da influenza aqui, onde Londrina atingiu... Campanha de vacinação. Isso, da gripe, onde Londrina atingiu aí 190 mil londrinenses em um prazo curto, menos de um mês. Acho que demonstra a capacidade que nós temos de organização para quando chegar a vacina aí da Covid-19, a gente também poder rapidamente imunizar a população de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Sim, a questão é ter a vacina. Exatamente. Né? Bom, vamos lá? Vamos lá? Tira o coisa, pega o som no celular? Instagram. Tá. Mas pega no celular? Então vamos lá. Estamos apresentando os dados da semana aqui. O primeiro indicador que a gente traz é um indicador de coeficiente de incidência por milhão de habitantes aqui, as maiores cidades do estado. A gente faz um comparativo nesse momento da pandemia, lembrando que nós estamos aí já há 9 meses enfrentando a pandemia aqui na cidade de Londrina. Vai fazer 10 meses agora... 10 não, vai fazer 9. O primeiro caso foi dia 9 de março, que nós identificamos com o exame no dia 16. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Vai completar 9 meses agora. Dia 9 16. Dia 9 foi feito o exame, dia 16 foi feito o diagnóstico. Isso, exatamente. Então hoje nós temos, em relação ao coeficiente de incidência, que é um ajuste para a gente analisar as cidades, colocando elas nos mesmos dados de população. Curitiba tem um incidente de 49.302 casos por milhão de habitantes, seguido de Maringá, que tem 44.544 casos por milhão de habitantes, Cascavel, 40.233 casos por milhão de habitantes, o Brasil, todos os dados confirmados do Brasil, 6.800.000 casos, dá um coeficiente de 33.530 casos por milhão de habitantes, e Londrina, com o menor coeficiente, quer dizer que é onde a pandemia caminha com uma velocidade diferente das outras cidades, 30.331 casos por milhão de habitantes. Mas então, só para recapitular, Felipe, que está pequenininho, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas aqui embaixo está o número de casos que já se confirmaram com Covid. Então, Londrina, 17.200. Maringá, esse dado é de ontem. De ontem, exatamente. 18.800. Maringá já chegou a 19 mil casos positivados de Covid. Curitiba, quase 100 mil pessoas com Covid. Já tiveram Covid. E isso é quem fez o diagnóstico, né? Porque tem um monte de gente também que não teve Covid e nem sabe que tem. Eu me lembro aqui, eu estava até falando com um amigo ontem, como que essa doença é esquisita. Ela é uma doença terrível, que não dá para você avaliar adequadamente. Eu me lembro quando deu um surto de Covid num asilo de Londrina. E aí, todo o nosso plano de contingência para proteger os idosos do asilo, nós testamos todos os idosos. E o dado mais interessante, em si, no sentido de que foi uma coisa chocante, até surpreendente, é que nesse asilo tinham 19 idosos, todos com idade avançadíssima, idade avançada, com problemas de saúde, com pressão alta, com diabetes, que tinham sequelas de derrame. Sim. 19 idosos que estavam com Covid, positivo, o exame deu positivo, e eles não tinham sintoma nenhum, não tiveram um sintoma. Mas como assim, Marcelo? Não é só o jovem e a criança que às vezes não tem sintoma? Não. Nesse caso nós identificamos no asilo, vários tiveram que ser internados, sim. Foi uma coisa muito, muito dura. Mas vários que estavam no asilo estavam com a doença e não tinham sintomas da... Você se lembra disso? Me lembro, logo no... 19 vozinhos, tudo de idade e não tinha sintoma nenhum. Estava com Covid e não tinha sintoma nenhum. Então, assim, isso aqui é o que foi diagnosticado, porque muita gente tem a doença também e não tem sintoma nenhum. Né? Exatamente. Então, um outro dado que a gente acompanha é a letalidade da doença, é o número de casos que é confirmado, dividido pelo número de pessoas que infelizmente vêm a óbito por conta da doença. Hoje, esse número em Apucarana... Faleceram. Esse número em Apucarana
é 4,65 percentual de letalidade do coronavírus. Em Rolândia, 3,17. Em Arapongas, 2,82. No Brasil, 2,63. Em Cornélio Procópio, a letalidade é de 2,28. Em Londrina, a letalidade é 2,16. Bom, então é aquilo que a gente tem dito aqui, se a gente fizer um comparativo, isso são as cidades da região e as maiores cidades, no primeiro quadro de número de casos, maiores cidades do Paraná, né? Londrina tem o menor número de casos e o menor letalidade, o menor número de pessoas que vêm a falecer com a doença. E esse comparativo ele se mantém quando a gente compara com cidades do tamanho de Londrina, tipo Ribeirão Preto, Rio Preto, Uberlândia, Juiz de Fora, Sorocaba, também, né? Joinville, enfim, se você faz o comparativo, né, a gente tem esse mesmo quadro de menor letalidade, ou seja, menor número de pessoas que vêm a falecer e menor número de casos em Londrina quando comparado com outras cidades. Isso é em razão de alguns motivos. Isso mostra que a população de Londrina, apesar de ter gente que não se cuida, mas tem gente que... Mas não é só aqui, é no Brasil inteiro. Mostra que a população de Londrina, ela aderiu mais aos cuidados do que algumas outras cidades, e que também as medidas que aqui foram tomadas possibilitou um controle mais adequado do que em outros locais. Lembrando que está subindo muito o número de casos, subiu demais, principalmente no Paraná, em Curitiba, em Maringá. Cascavel menos, mas subiu também bastante. O Moarama, Foz do Iguaçu, né? Então a gente tem que ficar sempre aqui com o sinal de alerta ligado, né? Sinal de alerta ligado para que a gente possa manter, depois vocês vão ver o número de casos ativos, né? Manter esse controle que a gente está tendo. Mas lembrando que aqui também subiu o número de casos. Sim. Também subiu. Não subiu igual Maringá, não subiu igual Curitiba, mas aqui subiu também. Exatamente. Né? Nesse contexto, lembrando que Londrina também é a cidade com maior percentual de pacientes curados da Covid, né? Sim. Nosso índice aí é mais de 95%, próximo de 96% nesse momento. Ou seja, todo mundo que pegou Covid, 96% já estão curados. Exatamente. Aqui nós temos o comparativo dos casos ativos nesse momento aqui das maiores cidades do estado, é um dado bem interessante quando a gente faz a análise do momento da pandemia. Então, Curitiba nesse momento tem 13.273 casos ativos, ou seja, pacientes que estão com Covid em período de transmissão, que eles podem transmitir para outras pessoas. Curitiba, né? Maringá, 4.292 casos ativos nesse momento. Município de Moarama, com 2.382 casos ativos. Foz do Iguaçu, 821 casos ativos. Cascavel teve também um aumento considerável da semana anterior para essa, 779 casos ativos. E nós aqui em Londrina, 326 casos ativos nesse momento. O que é caso ativo? Só para vocês entenderem. Caso ativo é quem está doente, quem está com a doença. Isso, dessas 326 pessoas, uma parcela, uma parte está internada, ou está na UTI, ou está em enfermaria, e outras estão fazendo isolamento em casa. Então, hoje em Londrina, nós temos 326 pessoas com Covid, ainda não são consideradas curadas, ou seja, elas ainda transmitem a doença. E olha o dado interessante, Londrina, 326 casos ativos. Se você pegar o Moarama tem o quê? Não chega a 200 mil habitantes? Não chega a 200 mil, talvez, habitantes. 2.380 casos. Maringá, 4.000, quase 4.300 casos positivos. Lembrando que cada pessoa que tem Covid, ela passa para mais de uma, depois nós vamos falar disso. Então, assim, mas não é porque nós estamos com esse quadro, gente, eu vou voltar a dizer, o número de atendimentos na UPA, a gente tem observado isso, Sim. Ele voltou a subir. Né? Ele voltou a subir. Então, a gente, não é porque está com esse controle que a gente vai descuidar. Pelo contrário, nós só estamos com o controle porque as pessoas estão se cuidando.
Tem um monte de gente que não se cuida, Sim. mas a grande maioria ainda está seguindo as orientações. Tá se cuidando. Como é que está se cuidando? É usando a máscara, lavando a mão com álcool em gel, enfim, aqueles cuidados que a gente tem falado ao longo desses 9 meses, né? Então, repetindo, ó, Felipe, Maringá está com 4.300 casos ativos. Por que eu falo Maringá? Porque Maringá é próxima daqui, é uma cidade um pouco menor que Londrina, uns 30%, 40% menor que a cidade de Londrina, né? Então, só para que as pessoas fiquem atentas, lá está com quase 4.300 casos ativos. Aqui, no auge da pandemia, no auge, quando a gente estava com 100 pessoas na UTI, nós chegamos a ter 800 e poucos casos ativos. Foi o máximo que nós tivemos, 800 e poucos casos ativos. Sim. Estão lá com 4.300, Curitiba com mais de 13 mil. Curitiba chegou a ter mais de 15 mil casos ativos. O que é caso ativo? É a pessoa que está com a doença nesse momento. Então, ela vai transmitir pode transmitir para outras pessoas, ela pode ter o quadro agravado ou ela Sim. pode evoluir para a cura. Então, fica aí, gente, o alerta, né? Nós não somos uma ilha no Paraná, no Brasil e no mundo. Não somos uma ilha. Então, está acontecendo muito, subiu muito nas últimas semanas em Maringá, em Curitiba, em todo o Paraná. Aqui está mantendo, lembrando que setembro, outubro, né, acho que é um dado que a gente tem que falar, né, setembro, outubro, enquanto as cidades todas estavam abrindo tudo, né, a cidade toda, eu me lembro que o pessoal mandava mensagem para mim, Marcelo, mas Maringá autorizou evento de 600 pessoas. Sim. Aí, em tal lugar, liberou o futebol, em tal lugar o comércio abriu o horário inteiro, Sim. Em tal lugar liberou tal coisa, como é que Londrina não libera? Olha o resultado, gente. Aqui em Londrina, em setembro, outubro, no meio do processo eleitoral. Vocês se lembram disso, não? Sim. O que nós fizemos aqui? Lei seca. Fechamento dos bares, lei seca, mantivemos as medidas restritivas, sim, de funcionamento de horário de diversas atividades. E hoje isso, gente, está possibilitando que a gente tenha 300 casos ativos, enquanto as outras cidades estão aí, ó, 4.000, 13.000, Maringá 4.300, Curitiba 13.000, enfim, a gente, eu só coloco isso porque tinha muita gente que nos questionava. Sim. Que é duro, o cara pega e manda no WhatsApp para os outros, olha lá, Maringá liberou tal coisa, festa e evento para as 500 pessoas. Eu falei, mas não dá, pô, não dá, enfim, vai dar a hora que acabar, né? A hora que Sim. acabar a pandemia, a hora que a gente tiver a vacina Sim. e volta tudo, né, a uma nova normalidade. Então, a gente manteve a conduta independente do período, independente de quando, sem influência externa que não fosse o único objetivo a saúde. Estou falando bem claro para dizer o seguinte, se em algum outro lugar, e eu não estou falando isso dessa cidade, mas se em algum outro lugar processo eleitoral influenciou, aqui não influenciou. Aqui não influenciou, porque tinha protesto aqui na frente da prefeitura todo dia, no meio do processo eleitoral, no meio da eleição. Agora, nós fizemos o que era correto. Eu sei que às vezes as pessoas não entendiam, falavam, por que lá em Maringá liberou tudo isso e aqui não libera? Por que em Curitiba liberou tudo isso e aqui não libera? Por que em Foz do Iguaçu liberou tudo isso e aqui não libera? Tá aí os resultados, né? Para a gente acompanhar. Né? 326 casos ativos. Isso é motivo para a gente relaxar? Não, pelo contrário. É motivo para a gente saber que nós estamos no caminho certo, né? Que as pessoas estão se cuidando, apesar de alguns que não se cuidam, né? Para que a gente continue assim, a vacina está chegando, né? A vacina está chegando e, enfim, e aí a situação só tende a melhorar, né? Vamos lá. Aqui em relação ao coeficiente de testes, Londrina ainda continua sendo uma das cidades que mais testa em todo o estado. Nosso coeficiente nesse momento é 137 mil testes por milhão de habitantes, enquanto o Paraná tem um coeficiente de 107.618 testes. Então, desde o início da pandemia, nós fizemos um convênio com o laboratório da UEL
a prefeitura comprou os reagentes, os insumos e passamos a testar todos aqueles pacientes com sintomas leves de gripe. Isso possibilitou que a gente fizesse o diagnóstico mais cedo, o isolamento dos contatos dessas pessoas e, consequentemente, tivéssemos um desempenho melhor aí durante todo esse período. E continuamos com essa grande testagem aí de pacientes em todas as unidades respiratórias, nas 6 unidades respiratórias, nas 6 unidades básicas que se transformaram e também na UPA do Jardim Sabará. Lembrando que o teste é importante porque possibilita que, fazendo o diagnóstico, você faça o isolamento da pessoa, o isolamento das famílias, para que a pessoa deixe de circular. Porque, veja, se você não faz o teste, a pessoa está com corona, ela vai no trabalho, ela passa para as pessoas do trabalho. Ela vai na casa de um familiar, ela passa para as pessoas da família. Então, quando você faz o diagnóstico, você imediatamente faz o isolamento da pessoa para que ela se proteja e proteja aquelas pessoas com quem ela convive. E lembrando que a gente está nesse momento monitorando aqui em Londrina, a prefeitura monitora, ó, alô, como é que você está? Está tudo bem? Quantas mil pessoas, Felipe? Umas 6 mil pessoas. Em torno de 6 mil pessoas. Hoje, a gente faz um monitoramento de todo mundo para saber o que está acontecendo. Muita gente me pergunta, fala, olha, o exame, só para vocês entenderem, o teste que é feito aqui é o padrão ouro, é o melhor teste que tem. A grande maioria fica aqui em Londrina, mesmo no convênio do HU. Alguns vão para Curitiba, no laboratório do governo do estado. Aí acaba demorando um pouco mais o resultado. O exame daqui da prefeitura, em 6 a 24 horas, ele está pronto. Sim. Aqueles que vão para o estado demoram um pouco, mas aí a pessoa já tem todas as orientações. Exatamente. Né? A partir do momento da coleta, ele já tem todas as orientações de isolamento e tal. Isso. Vamos lá? Aqui a nossa média móvel, então nossa média móvel hoje está em 136 casos, se comparado a 14 dias atrás estavam em 117, então nós temos essa pequena... Peraí, deixa aí. Tá. Então aí é o que nós estamos dizendo, ó, 14 dias atrás a nossa média móvel era 117, hoje é 136. Então, é aquilo que a gente falou. Nós estamos controlados, estamos com muito menos casos ativos do que as outras cidades, mas a gente percebe que deu uma subidinha também. Então a gente tem que continuar se cuidando, né? Aqui já entrou aqueles casos lá do... O acumulado a gente tirou porque senão ele ia distorcer a média, né? Então nós deixamos só o caso do dia, senão ele ia trazer uma média falsa daqueles atrasados, né? Aqui o número do R0, que é o índice de transmissão da doença, velocidade de transmissão da doença, quanto uma pessoa doente pode transmitir para outras pessoas. Nós tínhamos semana passada esse indicador em 1,16, houve uma pequena redução agora para essa semana em 1,15, ou seja, um grupo de 100 pessoas agora transmite para 115 pessoas. Quanto maior esse número, mais a velocidade da pandemia está impressa na localidade. O que é esse número aí? Só para vocês entenderem, quem está assistindo. Quem pega Covid, ele vai transmitir para outras pessoas. Então ele é um cálculo estatístico, matemático e estatístico, que aliás eu quero agradecer à equipe de estatística da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina, que toda semana faz essa avaliação para a gente. Para quantas pessoas uma pessoa que tem Covid está transmitindo. Então o índice de transmissão aqui em Londrina, ele está menor do que nas outras cidades e por isso que nós estamos com menos casos. Por que está menor? Porque aqui as pessoas estão se controlando mais, porque está sendo feito monitoramento pela prefeitura das pessoas que têm sintomas, porque aqui está testando mais. Então 1,15 de R0 significa dizer que cada 100 pessoas que tiverem Covid, essas 100 pessoas vão passar o Covid para 115 pessoas. Então, como nós temos 326 casos ativos, você pode dizer que aquelas 326 vão passar mais ou menos para 400 pessoas. E é uma coisa que não tem como controlar, porque demora às vezes um pouquinho para ela fazer o diagnóstico. A hora que ela fez o diagnóstico, ela já estava doente. Exatamente. Ela já estava com problema do Covid, né? Mas o índice deu uma diminuída essa semana, né? Vamos lá.
Quanto está em Maringá e Curitiba? Maringá, a última vez que a gente analisou, 1,25 e Curitiba 1,30. 1,30. Então é bem mais do que o nosso. Então, né? lá tem 13 mil ativos, 1,30 vai passar para mais de... Quase 15 mil. Mais de 15 mil. 16 mil pessoas. E por isso que daí fica difícil você segurar. É difícil você segurar. Os dados do boletim de hoje, nós tivemos 165 novos exames positivos divulgados, um acumulado de 17.446 casos desde o início da pandemia, 218 novos casos de pacientes curados, que dá um acumulado aí de 16.740 casos desde o início da pandemia. Infelizmente, nossa solidariedade, registramos 3 novos óbitos aqui na cidade, que dá um acumulado de 380. 96% de curados. Né? 96% aproximadamente o nosso índice de curado. A nossa ocupação de leitos, nós temos hoje 1.259 enfermarias, uma ocupação de 573 leitos, que dá 46% das enfermarias gerais, aqui entre SUS e privado. UTI geral, 289 UTIs nós temos e 221 estão ocupadas, um percentual de ocupação de 76%. As UTIs pediátricas de 71, 44 ocupados, um percentual de 62% de ocupação. Em relação aos leitos exclusivamente para coronavírus, nós temos hoje 156 leitos habilitados de enfermaria, com uma ocupação de 53 pacientes. Então isso aí dá um percentual de 34% de ocupação. A UTI adulto, nós temos nesse momento 86 leitos ativos de UTI adulto exclusivamente para atendimento de coronavírus e temos 50 pacientes que estão internados nesse momento, uma ocupação de 58%. Lembrando que por precaução, né, aqui a gente ampliou novamente os leitos do Hospital do Coração, foram mais 10 leitos essa semana, e também junto com o Governo do Estado, com a equipe do HU, foi feita uma ampliação dos leitos no HU. Né? A gente tem que estar muito atento, porque chegou um momento que várias cidades do Paraná já não tinham mais leito de UTI. Então, para vocês terem uma ideia, chegou um momento que em Curitiba eles estavam tendo que pegar os pacientes que estavam na capital do estado e mandar para outras cidades de outra região, porque não tinha leito de UTI. Né? Então, isso começou a acontecer na região metropolitana de Curitiba, começou a acontecer na região ali de Maringá, de Umuarama, né? E aí nós demos uma ampliada em razão até do que existe a possibilidade, claro, e nós vamos dar assistência, se for o caso, se precisar, dessas pessoas virem para Londrina, para que a gente possa fazer o tratamento, já que a gente tem uma ocupação pequena relativamente dos leitos de UTI aqui na cidade para o tratamento de pessoas com Covid. Vamos lá, nos leitos pediátricos nós temos 2 crianças internadas, uma ocupação aí de 14%. Em relação ao número de testes que Londrina fez desde o início da pandemia, 78.612 testes, aqui são os testes padrão ouros, né, que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos 17.446 casos confirmados. Nesse momento, 177 pacientes aguardam resultados do exame e temos 60.989 pessoas que fizeram o exame, colheram o exame, e o resultado veio negativo para coronavírus. Esses são os dados que a gente tinha para apresentar hoje, prefeito. Tá certo. Quer abordar mais algum? Acho que é isso que o senhor falou, prefeito. Deixar a mensagem que nós ainda temos a circulação do vírus. A cidade de Londrina foi, sem sombra de dúvida, que melhor se preparou para o enfrentamento da pandemia, e quem diz isso são os dados, são os indicadores que a gente apresenta aqui. É o resultado. Semanalmente, tá vendo, né? Entretanto, nós não podemos deixar que tudo isso se perca, né? Nós estamos aí muito próximo de uma vacina, acredito que logo no início do ano isso já seja realidade, para que a gente possa gradativamente imunizar e proteger a nossa população e retomar
a nossa vida dentro de uma normalidade. Mas até lá precisamos manter todos esses cuidados, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, para que a gente não sofra o que infelizmente as outras cidades aqui vizinhas e também a capital tem passado aí nos últimos dias. Sim, e só lembrando, eu não poderia deixar de abordar, gente, nós estamos chegando no final do ano e é inevitável que as famílias vão se reunir, né? Sim. Isso vai acontecer. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Então fica a mensagem para todas as pessoas, vamos tomar muito cuidado com isso. Porque quando você vai fazer uma reunião de família também, aqui entre nós, ninguém vai ficar de máscara lá, né? Não vai. Eu me lembro um caso agora de coisa de 2 semanas atrás que aconteceu em Curitiba, era a festa de aniversário de um tio, aí a família toda se reuniu. E tinha uma sobrinha jovem que estava com Covid e não sabia. Sem sintoma? Não sabia, sem sintoma. Foi lá e passou para a família inteira. Passou 18 da família pegaram. Dos 18, 3 tios vieram a falecer. Isso aqui em Curitiba. Então, assim, é difícil. Né? Como é que a gente vai falar, poxa, porque o Natal é um momento, né, de paz, de harmonia, da família estar ali junto, vem gente dos outros lugares, mas vamos procurar tentar, dentro do possível, gente, se proteger e se cuidar, né? Então, aquelas pessoas que são mais de idade, vai estar lá na festa em família, usa máscara ali mesmo, vai estar se protegendo, porque às vezes tem uma criancinha que não tem sintoma, tem uma pessoa jovem que está com Covid e está sem sintoma, né? Então vamos procurar se proteger, porque é um momento delicado. Eu não vou falar aqui para a pessoa não ver, Sim. Né? Porque é inevitável, é o momento disso, né? Sim. Mas que a gente procurasse redobrar os cuidados, mesmo ali naquele momento de confraternização. É duro, é difícil, mas usa máscara, se protege muito. Procura fazer em lugar aberto, né, prefeito? Fazer no quintal, em lugar arejado, ceia e tal. Arejado, mas usar máscara. Sim, né? também, usar máscara. Também. Eu falo toda vez, vou falar de novo aqui. Eu estava com Covid, não sabia que estava com Covid, e fiz 2 lives, uma na quinta e uma na sexta. Uma que foi o fechamento dos bares e a outra a lei seca. Nós ficamos 1h30 em cada live, o Felipe de um lado, o Coronel Ramos da Guarda Municipal do outro. Eu com Covid não sabia que estava, né? Só estava dando uma escorridinha no nariz, eu estava achando esquisito aquele negócio, mas eu falei, mas não tinha um diagnóstico. Nenhum. E eles ficaram 1h30 do meu lado e não pegaram. Não pegaram a Covid, nem o Felipe, nem o Coronel Ramos, mostrando que a máscara protege. Exatamente. A máscara protege muito. Então, fica aí a mensagem para as pessoas. Tem alguma pergunta mais assim? Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou depois eu vou responder alguns questionamentos, algumas perguntas que o pessoal está enviando. Está aqui também o vereador Matheus Tum, né? Vereador eleito Matheus Tum. Seja bem-vindo. Alguma coisa, Felipe? Acho que é isso, prefeito. Hã? Acho que é isso. Acho que reforçamos. O pessoal estava me perguntando, teve surto no Cismepar? O que aconteceu? Teve. Explica isso, é importante explicar. Sim. Porque o Cismepar, o que é? O Cismepar não é da Prefeitura de Londrina. O Cismepar é um consórcio de todos os municípios da região. Então, as prefeituras todas se unem para atender a população da região em determinadas especialidades. Aí o pessoal estava questionando, porque vai ter que ficar fechado, não vai ter... Explica o pessoal que tem dúvida. Importante. Nós identificamos no início da semana passada um início de um surto lá de 3 colaboradores do Cismepar em um setor administrativo, o setor da regulação. E aí a nossa vigilância epidemiológica prontamente atuou junto com a equipe do Cismepar e começamos um rastreamento, ou seja, começamos a testar os colaboradores ali. Começamos inicialmente por os colaboradores desse setor especificamente, eles foram colocados em home office e foram testados. E aí a gente começou a monitorar a cadeia de contactantes, ou seja, com quem eles tiveram contatos
ali dentro do Sismepar nos últimos dias. Funcionários Funcionários em específico. Funcionários, né? né? Então nós chegamos a 68 testes. Desses 68... Todo mundo que teve contato fomos testando. Foi feito o Isso. teste. Desses 68, saiu os resultados na sexta-feira, nós tivemos mais 13 casos positivos. Por conta desses 13 casos positivos, a orientação técnica dos nossos especialistas, 13, e dos infectologistas, é que a gente suspendesse as atividades do Sismepar. A gente não, o Sismepar. Isso, suspendesse por uma semana, né? E realizasse a testagem em todos os colaboradores daí. Todos os funcionários. São 200 colaboradores aproximadamente que vão ser testados já a partir de amanhã. Então, logo os testes fiquem prontos, eles podem aí retomar, acho que daí a equipe vai retomar a atividade, né? Lá. O Sismepar informou que vai entrar em contato com os pacientes que estavam agendados, a agenda deles internos, para remarcar essas consultas desta semana que estavam agendadas. Tá bom. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Matheus Tum, vereador, nossa equipe, está aqui o Sérgio Martinelli, né? Como é que é o nome inteiro do meninão, né? Giovanni, né? Dr. João Luiz, né? E a nossa equipe aqui. Gente, obrigado, boa noite. Depois eu vou, então, responder algumas perguntas mais tarde, na hora que eu chegar em casa, tá bom? É isso aí. Boa noite, boa semana, que Deus abençoe muito a vida de cada um. E vamos continuar se cuidando para Londrina continuar desse jeito que nós estamos vendo aqui, tá bom? Um abraço.